Aí, olha só que interessante. Texto mais imagem é o que normalmente você vai encontrar nas questões aí de cursinho, né, preparatórios, em escolas e tudo mais. E, claro, evidentemente, Enem, concursos, prova de seleção, que aconteça. Você vai ter que ter pelo menos 3 grandes passos. Ler, compreender e interpretar aquela questão, né? Você precisa ter o conhecimento lá matemático. Vamos imaginar uma questão de porcentagem, né? Você precisa saber o que é porcentagem, as equações, as fórmulas. Legal. Identificou que aquilo ali é porcentagem, e aí você vai elaborar, ou vai mais ou menos estar programado na sua cabeça, com aquele monte de questão resolvida ao longo da sua preparação. Você tem lá um plano de resolução, aí você vai para a execução. Sabe qual é o problema? É que quando o professor que responde, né, faz a questão, ele tem a habilidade de fazer, elaborar o plano, executar o plano com alguma velocidade, né, por causa da experiência e tudo mais, ele consegue. Mas você nunca treinou isso, você nunca se percebeu qual, por exemplo, é o seu tempo de resolução de uma questão e como você pode melhorar esse tempo de resolução. É aí que o método cálculo mental te dá aquela vantagem quase que desleal, porque muitos não vão saber mesmo, a maioria, 99,9% das pessoas não sabe. A execução e a revisão é tão ou mais importante quanto a parte inicial. Sabe por quê? Porque deixa eu te falar, você tem aproximadamente, por exemplo, no Enem, 3 minutos para resolver uma questão que às vezes o texto é absurdamente grande, de matemática, de física, de química, de outras que algumas usam algum outro cálculo. Em concursos, com 50 questões de matemática, 40 questões de matemática, misturando lógica, não sei o que, e aí tem as outras, como é que você vai dar conta em 4 horas, em 4 horas e meia, que é mais ou menos o tempo de concurso que tem por aí, resolver as questões? Pois é, não só basta ler, compreender e interpretar, que isso é uma parte inicial importantíssima, não só basta ter o plano de execução, né, de resolução daquela questão, mas na hora da execução e na hora da revisão. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer as operações necessárias ali sem ter um método eficaz, um método eficiente de resolução? Pois é a partir daí que trabalha o método cálculo mental. E é a partir do zero mesmo. A gente começa do zero até te dar aquela fundamentação e você vai sair daquela fundamentação de areia movediça que você, não sei aqui, não sei ali, e você vai estabelecer um plano, um concreto, um cimento aqui, com seixo, com ferro, com tudo, para erguer o seu edifício do conhecimento matemático.